Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 7, falando agora sobre corpos ordenados, corpos em que nós podemos colocar uma ordem nos elementos. Vamos lá, primeiro vamos definir o que é um corpo ordenado. Para começo de conversa, um corpo ordenado tem que ser um corpo, né? Então, que é o que nós vimos na videoaula número 6. Um corpo F, a gente fala que ele é ordenado se existir dentro do conjunto F um conjunto P. Então vou fazer até um desenho aqui para você poder ter uma ideia meio visual do que está acontecendo. O conjunto F, que inclusive pode ser infinito, não precisa ser limitado, só estou dando uma ideia visual mesmo. Dentro dele existe um conjunto que eu vou chamar de conjunto P, tá? Um conjunto P, e esse conjunto P satisfaz algumas propriedades. Quais são essas propriedades? Duas. A primeira diz o seguinte: se eu tiver qualquer elemento x aqui dentro e pegar um outro elemento y aqui dentro, quando eu fizer a operação dos dois dentro do corpo, o resultado dessas operações vai se manter ali dentro. Então, quando você fizer x vezes y e x mais y, isso aqui vai estar dentro do corpo de qualquer forma. Então, qualquer uma das operações que você fizer vai dar elementos dentro, aliás, não dentro do corpo, dentro do próprio P. A soma e o produto desses dois elementos continua dentro desse conjunto, tá certo? E a segunda propriedade é o seguinte: dado qualquer elemento do F, qualquer elemento no conjunto maior F, se o elemento estiver no P, ok. Se ele não estiver no P, então ele vai ser o zero. E se ele, aliás, ele vai ser o zero ou, se ele não for o zero, o menos ele vai estar dentro do P. Então, moral da história: qualquer elemento de F, se ele não estiver em P, ou ele é zero, ou o menos ele está ali dentro. Agora, se ele estiver em P, também é uma possibilidade. Ou seja, você só tem três possibilidades: ou o x está em P, ou menos x está lá, ou ele é zero. Tá claro? Então, essas são as duas propriedades que fazem um corpo ser chamado de corpo ordenado. Essa é a definição de corpo ordenado. Bom, esse conjunto P, por ser central na definição de corpo ordenado, ele vai ganhar um nome. A gente vai chamar ele de conjunto dos elementos positivos de F. Conjunto dos elementos positivos, será que esse nome foi escolhido à toa? Bom, não, né? Quer ver um exemplo? Eu conheço um corpo que seja ordenado? Conheço. O corpo dos racionais, ele é ordenado. Por que o corpo dos racionais é ordenado? Bom, para um corpo ser ordenado, segundo a definição que nós temos aí na tela, ele tem que exibir um conjunto P, tem que ter dentro dele um conjunto P que satisfaz essas duas propriedades. Quem será que, quando eu fizer o corpo F como sendo os racionais, quem será que vai ser o conjunto P? Vou dar uma dica: ele se chama conjunto dos elementos positivos. Boa dica, né? Então quer dizer que eu vou pegar o P como sendo o conjunto dos racionais positivos. Olha que bacana. Conjunto dos racionais positivo. Será que esse conjunto tem as propriedades P1 e P2? Vamos ver. P1. Pega dois elementos x e y que estão nesse conjunto P. Se eles estão no conjunto P, significa que ambos são positivos. Então o x é positivo e o y também é positivo. O que acontece quando eu faço a soma e quando eu faço o produto desses dois elementos? A soma de dois números positivos é sempre positiva. E o produto de dois números positivos, mais com mais, você sabe, dá mais, é positivo também. Portanto, x mais y ser positivo significa que o x mais y está dentro desse conjunto. Da mesma forma que, se o produto é positivo, significa que então o produto pertence ao conjunto P. Pegamos dois elementos e mostramos que a soma e o produto estão dentro desse próprio conjunto. Então a propriedade P1 é válida. Agora, será que a propriedade P2 também é válida? Vamos ver. Curioso para saber? Vamos ver. Propriedade P2. Olha só. Dado qualquer elemento no corpo, então pega qualquer elemento, vou chamar de x, que seja racional. Bom, você sabe que qualquer número racional vale uma das três coisas: ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero, não é mesmo? Isso daqui é a propriedade dos racionais que você conhece desde pequenininho. Qualquer número racional, ele é positivo, ele é negativo, ou ele é... ou ele é zero, né? Um dos dois, ou uma das três possibilidades. Só tem essas três, não tem outra. Ou ele é positivo ou negativo, ou é o zero. Bom, se ele for positivo, então
ele pertence ao conjunto P, ok? Então ele pertence ao P. Poxa, mas e se ele for negativo? Bom, se ele for negativo, você sabe que o menos ele é positivo. E se o menos ele é positivo, significa que o menos x pertence ao P, ou x é zero. Tá certo? Então, qual é a propriedade 2? A propriedade 2 é o seguinte: dado qualquer número no corpo, ou ele pertence ao P, ou o oposto dele pertence, ou ele é zero. Bom, e é exatamente isso que acontece nos racionais. Portanto, o conjunto dos elementos positivos dos racionais é exatamente o conjunto dos elementos positivos que nós entendemos como os elementos maiores do que zero. Tá ok? Então, isso aqui mostra pra gente que o corpo Q ele é ordenado, tá certo? Então, o corpo dos racionais é um exemplo de corpo ordenado, tá certo? Bom, o porquê é o que eu acabei de responder para vocês. Bom, se nós estivermos num corpo ordenado, que tenha conjunto de elementos positivos dado por um conjunto P dentro de F, nós podemos definir uma tal de relação de ordem. O que é isso? Relação de ordem é a história de você comparar elementos. Nós podemos comparar elementos dentro do conjunto F. Então, vamos lá, foca no que nós estamos fazendo. O conjunto F que nós estamos considerando, ou melhor, o corpo F é um corpo ordenado, tá certo? Dentro dele eu estou tomando o P, porque se ele é corpo ordenado, então ele tem o conjunto dos elementos positivos dentro do F, tá ok? E nessas condições eu posso definir o que nós chamamos de relação de ordem. Nós pegando dois elementos de x e y em F, nós podemos dizer que x ele é maior ou igual a y, ou melhor, no caso ali só estou definindo maior. Maior do que y, maior só. A gente denota por esse símbolo. Maior do que y quando C e somente C acontecer o quê? Quando a diferença de x por y nessa ordem, pensa como você já conhece de outros carnavais. Você pensa esse y para cá, x menos y ficaria positivo, não é? É isso. Só que você não vai escrever maior do que zero, você vai dizer isso aqui. Essa é a definição, nós estamos definindo esse símbolo, tá bom? Num corpo ordenado qualquer, nós estamos definindo esse símbolo. Esse símbolo, x maior do que y, ele significa o quê? Quando que eu posso dizer que o x é maior do que y? Quando a diferença de x por y nessa ordem, e vejam, x menos y significa x mais menos y, né? É somar o x com o oposto de y, quando isso pertence ao conjunto dos elementos positivos. Essa é a definição desse símbolo maior. Num corpo qualquer em que você tenha o conjunto dos elementos positivos, você pode definir essa relação de ordem. Isso é uma relação de ordem. Na verdade, preciso de algo mais para ser uma relação de ordem. Não é bem isso. Isso vai dar uma relação de ordem. Olha só. Tá? Então, isso daqui é a definição de x maior do que y. Traduzindo, então, de novo o que eu disse? Que um elemento x no corpo, ele é maior do que o y no corpo, e nós usamos esse símbolo em que a boca maior do Vzinho está apontando para o x, quando a diferença nesta ordem, x menos y pertencer a P. Não é y menos x, é x menos y mesmo pertencer a P. Nós também podemos pensar, então, em vez de falar x maior do que y, nós podemos escrever x menor do que y. Mas o que significa este símbolo ao contrário? Significa dizer que o y é maior do que o x. Então, se eu definir esse símbolo de maior, eu posso definir o menor trocando as coisas, né? Então, o que significa x menor do que y? Este símbolo significa que o y é maior do que o x. Esse foi definido. Eu também posso usar maior ou igual. Né? Então eu posso dizer que o x é maior ou igual a y se o x for maior do que o y ou se eles forem iguais. Às vezes eu permito que a igualdade ocorra. E também, por fim, eu posso falar de menor ou igual. Quando é que o x é menor ou igual a y? Quando o x é menor do que o y ou quando eles forem iguais. Tá certo? Então isso daqui, isso aqui não é exatamente a relação de ordem, nós vamos agora chegar na relação de ordem, mas isso é a definição de maior, menor, maior igual, menor igual, que vejam, ela está bem definida quando nós estamos tratando num corpo ordenado. Como é que nós a definimos? Usando o conjunto dos elementos positivos. Foi por isso que eu defini no slide anterior. Tá certo? Bom, então nós estamos num corpo ordenado. E aí, esse símbolo que eu falei do menor ou igual, não só o menor, mas o menor ou igual. O menor ou igual é uma relação de ordem. Então, o que significa, agora que nós definimos tudo isso, o que é mesmo menor ou igual? Foi a última coisa falada ali no último slide. X é menor ou igual a y, C e somente C. X é menor do que y ou
x é igual a y. Mas o que significa o x ser menor do que y? Significa o y ser maior do que x, não é? Agora, como é que nós definimos esse símbolo? Y ser maior do que x significa a diferença entre eles pertencer a P, ou os dois serem iguais. Então, isso aqui significa isso aqui, tá certo? Bom, e isso aqui, x menor ou igual a y, que satisfaz essa propriedade, é o que nós chamamos de relação de ordem. Não sei se você já viu em outro curso, em alguma outra ocasião, mas relação de ordem é uma comparação entre elementos de um conjunto que satisfaz as seguintes propriedades. A primeira, reflexividade. Qualquer elemento é menor ou igual a ele mesmo. Na verdade é igual, né? Então é menor ou igual, tá bom? Antissimetria. Se você tiver um elemento x que é menor ou igual ao y e um y que é menor ou igual ao x, né? Então você compara um com o outro com um pelo mesmo símbolo, você conclui que os dois na verdade são iguais, é o que nós chamamos de antissimetria. E por fim a transitividade. Se você tem um x que é menor ou igual a um y e esse y é menor ou igual a um certo z, então o primeiro que eu falei é menor ou igual ao último que eu falei. Essas três propriedades se chamam relação de ordem. E este símbolo definido deste jeito é um exemplo de relação de ordem. Portanto, olha só, todo corpo ordenado possui uma relação de ordem que é o menor ou igual. Todo corpo ordenado possui essa definição aqui, ok? Que vale a reflexividade, antissimetria e transitividade. Bom, mas mais do que isso, essa relação de ordem, ela é uma relação de ordem que nós chamamos total. O que significa isso? Significa que dados quaisquer dois elementos nesse corpo, eu consigo comparar um com o outro. Então eu consigo com certeza dizer, peguei dois elementos x e y, ou o x está para baixo do y, ou o y está para baixo do x. Ou o x é menor ou igual ao y, ou o contrário, o y é menor ou igual ao x. Não tem como não acontecer uma dessas coisas. Não sei se você já estudou relação de ordem, mas se você já estudou, você vai entender que nem sempre uma relação de ordem tem essa propriedade de ser total. Quer dizer, nem sempre eu posso comparar dois elementos. Se você já estudou relação de ordem, ou se não, saiba que se você pensar na teoria de conjuntos, os conjuntos podem ser comparados, eles têm uma ordem que é aquela relação de contido. A contido em B, conjunto contido no outro. Aquilo lá é uma relação de ordem, vale essas três propriedades dentro do conjunto das partes de um conjunto. Mas aquela relação não é de ordem total. Dados quaisquer dois conjuntos dentro do conjunto das partes de um certo conjunto, você não consegue necessariamente dizer se um está contido no outro, o outro está no outro. Pode ser que os dois tenham mundos diferentes, tá certo? Então aqui sim, dado um corpo, você tem sim essa possibilidade de dizer se um elemento é menor ou igual ao outro não, desde que esse corpo seja um corpo ordenado. Moral da história dessa videoaula, recapitulando tudo. Corpo, ok, definimos na videoaula anterior. Corpo ordenado é aquele que possui um conjunto de elementos positivos que nós chamamos de P, que satisfaz aquelas propriedades iniciais. Tá bom, qual é a vantagem disso? A vantagem é que se você está num corpo ordenado e você tem aquilo, você pode definir os símbolos de menor, maior, menor igual, maior igual. E o menor ou igual é uma relação de ordem, e é uma relação de ordem total. Pronto. É isso que eu precisava para poder seguir em frente, ok? Então com isso nós terminamos essa videoaula. Até a próxima!